chamando a nossa outra colega, a doutora Jaqueline Scholz, que também atua nessa área do tabagismo há muitos anos, né? É uma guerreira aí, como tantas outras que nós temos aqui na nossa audiência, como Sandra Marques, a Gislaine Koch e vários outros colegas que certamente são ativistas, né, no combate ao tabagismo no nosso país. A doutora Jaqueline, ela é médica, diretora do Programa Ambulatorial de Tratamento do Tabagismo da USP, e ela vai nos falar esse tema super interessante que é DEF reduz ou produz danos, doutora Jaqueline? A palavra é sua. Vamos lá. A minha apresentação tá aí com vocês? Vocês passam? Como é que eu faço? Compartilho aqui também? Deixa eu ver. Vamos ver se a Sabrina... Se você não conseguir, acho que a Sabrina pode nos ajudar. Tá, vamos ver. Deu? Ainda não. Compartilhar. Agora acho que deu, né? Agora sim. Uhum. Então, vamos lá. Então, eu agradeço imensamente o convite, é uma honra estar participando desse evento com colegas também muito gabaritados, é uma oportunidade para, de fato, esclarecer esse monte de mentira, que é tudo fake news que estão promovendo em relação a esses produtos, e realmente a nossa missão está aqui em que a Anvisa e os órgãos fiscalizadores parem de fazer vista grossa para esse problema, que com certeza vai produzir danos e impactos negativos na brilhante campanha que o Brasil, nos últimos 30 anos, vem produzindo em termos de redução de fumantes. Então, eu acredito que não vai ter ninguém aqui que possa mostrar algum dado positivo desses produtos, né? Não vai ter. Eu acredito que vai ser muito difícil mostrar alguma coisa positiva em relação ao benefício que isso traz, porque desde o início a intenção era outra. É a que foi colocada nos slides da Tânia e também do Paulo, que é vender nicotina. Mas vamos em frente, vamos mostrar o que isso pode provocar. Então, hoje a gente tem que se ater realmente às inovações tecnológicas, que são esses dois produtos que mais podem, vamos dizer assim, oferecer ao fumante o que ele está buscando quando ele é viciado e dependente de nicotina. Isso no fumante tradicional, mas o grande problema é que o Juul, né, e os amiguinhos do Juul, essa quarta geração, eles estão arrebanhando milhares e milhões de jovens que antes nem pensavam em fumar, ou seja, estavam em casa, bonitinho, protegidos da exposição a esse produto, e, consequentemente, não só a nicotina não, porque isso traz a possibilidade de você também ter outra epidemia que corre em paralelo, que é a epidemia da cannabis, da maconha, do THC, que também já há evidências suficientes para mostrar que de seguro não tem nada. Mas, enfim, vamos nos ater aqui à nicotina e mostrar que isso não tem nada de seguro. Então, como que a gente que investiga e avalia usuários disso pode trabalhar com os dois produtos? No cigarro convencional, a gente usa sempre a monoximetria para avaliar o consumo. Então, aqui a gente tem uma parte por milhão. Geralmente, esses monoxímetros, abaixo de 3 partes por milhão, 1 ou 2 é não fumante do cigarro convencional. E a direita tem um 10, que seria mais ou menos alguém que fuma aí por volta de 10 cigarros. Só que a gente, para usuários desses produtos eletrônicos, a gente tem que avaliar consumo de outra maneira. Então, isso aqui é um teste de urina, narcocheck, onde a gente tem 3 graduações, são semi-quantitativos, geralmente tem de ponta de dedo também. Mas ontem eu usei esse aqui, é de um usuário do cigarro eletrônico. Ele assoprou, ficou todo feliz, todo contente, faz 1 ano e meio que ele migrou do cigarro eletrônico para um pod, ele usa um pod, mas ele recarrega o líquido num pod, e ele fumava anteriormente, tem 32 anos, fumava cerca de 10 cigarros do convencional e migrou para o produto, diz que consome, o produto dele tem 35 miligramas de nicotina, ele ajusta, ele consome mais ou menos 2 ml né, por dia. E aí, quando a gente fez o teste da urina, esse aqui deu a dose máxima, ou seja, aqui seriam 600 nanogramas de nicotina. Quando a gente avaliou a urina dele, era como se ele tivesse fumado mais de um maço de cigarro. Ou seja, ele veio com a ilusão que ele viria com valores menores e ele simplesmente migrou. A quantidade de nicotina que ele usava com cigarro convencional, pelo menos duplicou. Parou aqui na dose máxima, não sei nem quantificar quanto seria. 3 vezes mais, 4 vezes mais. O fato é que, assim,
tudo que foi falado aqui, através de exames simples, coisas simples, a gente consegue mostrar para as pessoas. Então, assim, avaliar a cotinina na urina das pessoas, ou na ponta de dedo. Na cotinina é mais barato fazer teste de urina. Rapidinho, você faz e você consegue mensurar aí o estrago que as pessoas acham que não tem, né? O monóxido, quando ele assoprou, falou, nossa, que maravilha, deu 2 partes por milhão. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer agora o próximo, né? Então, as pessoas têm essa falsa ideia de segurança. E ele lá fazendo propaganda, porque ele respirava melhor, porque realmente caiu o monóxido de carbono, só que as pessoas não têm ideia deste vilão, que é essa quantidade de nicotina enorme, como o Paulo bem colocou, que entra na corrente sanguínea, ataca o endotélio das artérias. Eu vou mostrar o que isso aí faz, tá? Então, quando a gente teve uma oportunidade de fazer um piloto, inclusive com a doutora Janete Almeida, que está aqui, que é lá da Universidade de São José dos Campos, da odontologia, e a gente faz trabalhos em conjuntos, tem um trabalho que eu vou mostrar a seguir, e a gente começou a avaliar na ponta de dedo. Eu consegui um teste de ponta de dedo, ofereci a ela para ela fazer a pesquisa com uma aluna de pós-graduação dela, para a gente avaliar usuários do cigarro eletrônico, como é que era o comportamento em relação a isso. E todos foi absolutamente a mesma coisa. Todo mundo veio com monóxido baixo, como a gente vê aqui, ó, CO em partes por milhão, e o nível de cotinina lá em cima, né? Exatamente isso, ou seja, uma tremenda ilusão achar que o indivíduo pode usar algum desses produtos para parar de fumar. Não, eles só vão aperfeiçoar a sua dependência à nicotina. E, de fato, esse aqui é o trabalho da Janete e toda a equipe, né? Mostrando que nos usuários de cigarro eletrônico, ela comparou vários grupos, pessoas que fumavam, ex-fumantes que pararam definitivamente, com ex-fumantes que migraram para esse produto, e a avaliação nas células é de um processo inflamatório, com anormalidades importantes, mostrando que, ao você fazer essa migração, em função desses inúmeros produtos, né, embora em menor quantidade, como a indústria tanto gosta de falar, o pouco que tem é veneno, né? O veneno, a pequena dose já mata, então não tanto faz ser 5 ml ou 10 ml, o estrago já foi feito. Então, esse trabalho mostra claramente isso, que o cigarro eletrônico provoca danos nas células da mucosa oral, e que, de fato, essa ideia de proteção, a gente está aqui para dizer que isso não existe, né? E quando nós... Deixa eu só voltar ao anterior aqui. Quando nós pensamos... eu pensei, vou falar do grupo maior de doenças relacionadas ao tabaco, que seria infarto, DPOC e o câncer, né? Só que o produto é tão ruim, esse cigarro eletrônico é tão ruim, que ele teve a capacidade de matar jovens, gente. Em 2019, ele provocou uma síndrome, uma injúria respiratória nos americanos. Foram mais de 2.800 internações. Ele dava uma queimadura no pulmão. Então, a gente tem aqui os dados do CDC, que mostram que foram 2.800 internações com 69 mortes. 69 mortes de jovens, né? Então, que produto é esse? O antecessor dele, que é o cigarro comum, demora 20 anos para provocar uma doença. Claro que é um estrago, né? Provoca um estrago. Mas ele demora 20 anos. Os caras aperfeiçoaram tanto o produto que isso aqui mata jovem. Então, isso foi um desastre nos Estados Unidos. Depois veio a epidemia do Covid, isso deu um break, as autoridades também, basicamente, exatamente naqueles tanques que é da terceira geração, onde o indivíduo ajusta o uso, faz aquela coisa da customização, aí o cara colocava vitamina E, nicotina, THC, fazia uma salada russa de várias coisas, para questões econômicas também, reduzir custo. A moçada brincava de alquimista, né? E olha no que deu, nessa tragédia que foi essa doença. Deixa eu voltar foram 2 aqui, e para dizer que não era só produto, o pessoal fala, é só produto que tinha THC, não, tinha boa parte desses, pelo menos uns 30%, eles eram usuários exclusivos de nicotina. Então, realmente foi um assombro essa doença por matar pessoas jovens. Então, quando a gente fala de pessoa jovem, nada melhor do que você ver alguém que teve isso, e foi o que esse garoto de 17 anos veio a público, por isso que ele estou aqui mostrando a foto dele, Daniel Amenti, de 17 anos, decidiu revelar a identidade para contar a história dele. E ele chamava a atenção que você tem sonhos e tudo mais, e que você, ao usar um cigarro eletrônico, ele teve essa síndrome e teve que fazer um transplante pulmonar com 17 anos.
Então, realmente, que produto, hein? Maravilhoso, né? Bom, e além disso, eu estou rápido no gatilho hoje aqui. E além disso, vamos falar de Covid. Covid nos Estados Unidos, como tem essa quantidade enorme de usuários, adolescentes viciados no produto, é um absurdo, isso é uma epidemia, é um problema de saúde pública. Os caras estão fazendo vista grossa, vai custar muito caro, mas vai custar muito caro a saúde dos americanos. Então, na epidemia do Covid, ficou muito claro também a relação entre os jovens e o risco de complicações. Primeiro, o risco de infecção maior, e além disso, o risco também da doença ter um agravo, porque como esse vapor, esse aerossol, melhor dizendo, né, Paulo, é inflamatório, o Covid é uma doença inflamatória. Então, aí fica bem difícil do indivíduo ter passar por esse problema com tranquilidade, mesmo ele sendo absolutamente saudável e não tendo aquelas comorbidades clássicas associadas ao risco do Covid. Só pelo fato de ele ser usuário de cigarro eletrônico, isso já duplicava a chance dele ter um desfecho desfavorável, como, por exemplo, intubação e complicações. E aí, voltando a de fato, vamos dizer assim, as doenças clássicas relacionadas ao tabaco, quando você vai fazer uma comparação para avaliar se isso reduz danos, os modelos cardiovasculares mostram claramente, você pega células endoteliais humanas e você submete elas à exposição desses produtos, desses líquidos, né? Você observa a inflamação, o dano endotelial. O endotélio, gente, é a membrana que recobre a parede das artérias. Tudo que você pensa em infarto e AVC, você pensa que o primeiro elemento relacionado a isso é a parede da artéria. Quando você coloca uma substância como essa, que danifica o endotélio, você abre o espaço entre as células, você favorece a entrada de LDL, né, que é a molécula de colesterol que produz a estria gordurosa, e você chama leucócitos para determinarem um processo, linfócitos, leucócitos, isso determina um processo inflamatório na parede da artéria. Isso é o início de um evento cardiovascular. Então, ao você determinar que em células, né, endoteliais humanas, você já consegue mostrar o mecanismo de ação desse produto, e o que é pior, não é só a nicotina, não. Quando você testa os próprios aromatizantes, até entre eles tem distinção daquele que agride mais que agride menos. Por exemplo, o de canela, que é uma preferência, vamos dizer assim, muito comum entre os usuários, ter aromatizantes que misturam esse gosto de canela, cheiro de canela, eles também têm um potencial de dano maior. Então, a combinação de todos esses elementos, ela é crítica. E quando você vai... aí, isso já chamou a atenção da comunidade científica nos Estados Unidos, cardiovascular. O Stanton Glantz, na Califórnia, avaliou, já determinou que usuários exclusivos do cigarro eletrônico, usuários duais e não fumantes, esse grupo que usava dual, cigarro comum ou cigarro eletrônico, tem o dobro de chance de ter infarto e AVC do que aquele não usuário. Então, isso já está estabelecido, quer dizer, do ponto de vista cardiovascular, essa troca de produto não confere proteção nenhuma. Ao contrário, se a gente for avaliar, os números ainda são mais impactantes. Olha isso aqui. Desculpa de novo. Em relação ao infarto, isso até fez com que a American Heart Association lançasse um comunicado dizendo que, aqui embaixo, a conclusão, o usar cigarro eletrônico isolado ou combinado, ou só o cigarro comum, aumentam o risco de infarto. Isso agora é de 2019. Então, assim, do ponto de vista cardiovascular, nenhuma proteção. E o que é pior, olhem esses números aqui. Aqui mostra, esse gráfico aqui mostra a mortalidade cardiovascular em homens e mulheres nos Estados Unidos ao longo dos últimos 10 anos. Quando você vai olhar a faixa etária disso, você percebe que desde 2010 para cá tem aumentado, principalmente a partir de 2015, tanto em homens jovens e mulheres jovens. O que aconteceu? Claro que tem outras coisas que têm a ver com o estilo de vida americano, sedentarismo, dieta, uma série de coisas, né? Também ruins do ponto de vista cardiovascular. Mas é inegável nós não deixarmos de perceber que, concomitantemente, você tem a explosão do consumo do cigarro eletrônico entre os jovens, um aumento de 78%, isso de 2017 até 2019. É um absurdo. Então,
consequentemente, está mostrando que talvez isso provoque o infarto antes mesmo do que o cigarro convencional, que, como eu falei, demorava há quase 20 anos para mostrar os malefícios. Hoje aí nós temos jovens aí de 5, 6 anos de uso, já impactando, provavelmente impactando nos eventos cardiovasculares. E em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, aí a situação parecia um pouco controversa, no começo de alguns trabalhos mostrando que poderia ser benéfico naqueles pacientes que fizessem a transição do cigarro comum para cigarro comum para o eletrônico, deixando de usar o comum, avaliando número de exacerbação da doença. Então, nesse estudo de Polosa, é um autor aí que você vai ver que os mesmos autores que produzem trabalhos favoráveis a esses produtos são sempre os mesmos, né? Farsalinos, Polosa, são sempre os mesmos. Isso é uma coisa interessante. Mas aí, quando você vai procurar mais estudos para ver será que isso de fato acontece, é benéfico fazer a transição, eu vou exacerbar menos meu DPOC naquele fumante que já tem DPOC, que já está cometido pela doença, né? Aí, quando você vai olhar a literatura, cigarro eletrônico pode estar associado ao aumento de risco do DPOC, cigarro eletrônico aumenta a resposta inflamatória, a resposta de fibrose, isso em modelos animais, e que se você transcende também em modelos em humanos, então, quer dizer, o vapor causa inflamação. Se causa inflamação da parede do endotélio, causa inflamação do pulmão. Isso está relacionado a processo oxidativo, estresse oxidativo, que tem relação direta com doença cardiovascular e também com o DPOC. Então, o cenário, as coisas, os estudos isentos, tecnicamente elaborados de forma mais adequada, e com essa quantidade de pessoas que cada vez mais fazem a transição do produto, com certeza de uma coisa para outra, acreditando nessa promessa da indústria que esse produto é seguro, com certeza nós vamos ter dados mais contundentes e conclusivos em relação a isso. Mas, do ponto de vista técnico, se eu vou inalar... Gente, o pulmão foi feito para receber ar, e de preferência ar limpo, até cidades que são poluídas, todo mundo sabe o que a poluição provoca. Imagina alguém fumando, inalando, jogando um vapor quente a toda hora com um monte de substância química, metal pesado. Pelo amor de Deus. O intestino foi feito para receber alimento, né? As células são preparadas para isso. Por isso que o propileno glicol, né, e a glicerina vegetal é usadas como produtos em alimentos, composição alimentar. Porque o intestino foi feito... Agora, o pulmão não foi feito para receber isso, foi feito para receber ar. Pelo amor de Deus, é uma coisa tão elementar, intuitiva até, mas enfim, vamos em frente. Querem mais evidências? Vamos dar. Muito bem. E os danos? E o câncer? Qual a relação com o câncer? Me parece óbvio, é que a gente agora precisa de tempo para avaliar o impacto. E acredito eu que o tempo não vai ser nem tão longo quanto do cigarro convencional. Fizeram um produto tão, assim, tão ruim, pode dizer assim, para a saúde, que oferece nicotina em alta concentração, inflamação, que é bem provável que esses malefícios, em menos tempo, a gente já perceba o impacto na saúde em termos de doenças neoplásicas que isso pode provocar. Então, hoje, já tem vários trabalhos mostrando que, em modelos até animais, você já tem aumento de risco de câncer, doenças cardiovasculares, pulmonares, e quando você já consegue hoje detectar na bexiga de usuários exclusivos do cigarro eletrônico, porque também quando tinha um usuário duplo, tudo ia para a conta do cigarro. Hoje não, você tem usuários exclusivos do produto. Então, você consegue avaliar de fato o impacto dele na saúde das pessoas. E o que a gente observa é que existem substâncias cancerígenas na bexiga. Quer dizer, se está na bexiga, já passou pelo organismo inteiro, já está sendo eliminada. O que esperar disso? Então, óbvio que o vapor, o aerossol, pode aumentar o risco de câncer. É que a gente precisa de tempo, né? Um pouco mais de tempo para avaliar, de fato, o impacto disso. Então, assim, considerações finais, né? Esses novos produtos mantêm a dependência à nicotina. Eu diria até que de uma forma mais eficiente, porque as pessoas que entram em contato, os adolescentes que entram em contato com o DIU, já manifestam dependência com pouco tempo de uso, 3 meses, e manifestam sintomas de abstinência precocemente e em alta intensidade, né? As evidências atuais já apontam o mesmo risco cardiovascular que o do cigarro convencional, né?
risco de situações não antes conhecidas, como houve, no caso aí, vale essa inflamação, essa síndrome respiratória aguda, né, provocada por uma inflamação pulmonar. Na COVID, a participação desse elemento do vaporizador como um elemento de risco para a COVID, complicações da COVID. Espera aí que o cachorro está latindo. E em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, acredito eu também que o tempo vai se encarregar de mostrar que também não é bom, em função do que eu falei de ser um aerosol inflamatório. O DPOC é uma doença inflamatória, consequentemente, não esperaria grandes benefícios ou alteração ou melhora da doença nesses usuários. Eu diria até que são duas coisas diferentes. Uma coisa é quanto que o cigarro eletrônico, e até por essa fumaça inflamatória, no novo usuário vai determinar o aparecimento dessas doenças. E o quanto no usuário antigo vai mudar a evolução da doença. Então, são coisas diferentes, são grupos diferentes, mas que, como o produto é tóxico, com certeza não vai ser bom. Já tem também trabalho, eu não mencionei aqui, mas em relação à parte respiratória, mostrando que o usuário do cigarro eletrônico aumenta mais a incidência de asma, que é esperado, que é um processo inflamatório também, né? Bom, e o efeito carcinogênico, prováveis, obviamente, né? Mas aguardando conclusões definitivas em relação ao tipo de câncer que vai ter, como vai aparecer, quanto tempo vai aparecer e agressividade, né? Então, concluindo, parar de fumar é a solução. Cessação, sim. Substituição, jamais. Isso aí como fala, querer dizer que o fumante não consegue parar, isso é ladainha, retórica da indústria para querer vender o produto, né? Então, ela vem, esse é mais seguro, você não consegue parar. Quem que vai dizer quem não consegue parar? No mínimo, tem que ser eu, que sou especialista, ou meus colegas que fazem cessação, para a gente dar um aval para o paciente. Olha, realmente, eu tentei de tudo com você e eu não consigo fazer você parar de fumar. Quem tem que dizer se vai ser uma substituição por um possível redutor de danos é o médico. E aí o produto tem que ser feito para essa finalidade, como a doutora Tânia bem colocou. Qual vai ser a concentração, como vai ser a monitorização? Porque nós estamos falando, talvez, de pacientes de um pequeno grupo. Quem que eu não consigo fazer parar de fumar? E aqui eu tenho vários colegas psiquiátricos. Os pacientes com as doenças psiquiátricas instáveis, né? Muitos com a doença psiquiátrica estável, com a associação de medicamentos, a técnica que você vai adotar para a cessação, isso tudo interfere, você tem resultados positivos. Então, eu trabalho com cessação há 30 anos. Difícil eu dizer para um paciente, eu nunca disse, né, recentemente, desde que eu mudei a estratégia de tratamento, a gente associa medicamentos para ansiedade e depressão, que são comorbidades associadas não diagnosticadas e nem conhecidas pelo próprio fumante. Então, o cigarro, essa nicotina aí é remédio para muitas pessoas, mas a gente tem como tratar de uma maneira muito mais segura e eficiente essas doenças da alma, né, e do sofrimento humano, que faz com que as pessoas encontrem nesses produtos de ação central, né, conforto. As pessoas, quando usam, querem conforto, querem bem-estar, mas nós, médicos, temos condição de oferecer de uma forma segura, não carregando um monte de doença junto, mentindo para as pessoas, enganando, né, ludibriando as pessoas que isso pode ser legal. Isso aí é um absurdo, né? E outra questão é por que expor jovens saudáveis é isso? Como a Tânia colocou, o Paulo também, há uma epidemia, o pessoal acha que não tem. Está todo mundo usando essa porcaria. Adolescentes de 15 anos, 11 anos, 13 anos. E o que é pior, acho interessante, porque tem cheirinho de fruta, aroma, é moderninho. Criancinha pequenininha vê um adolescente usando, o outro quer usar também. Então, assim, realmente, a RDC da Anvisa tem que vir com tudo e se fazer valer. As autoridades estão fechando os olhos. Você entra na internet, tem, como chama aqueles? Influenciadores. O pessoal devia ser preso e propaganda. Isso é fake news. Fake news é o que as pessoas estão fazendo para vender o produto, né? Isso sim é fake news. Aí, eles são genocidas, tá? Um cara que entra e fala que esse produto é seguro, que você pode usar, pelo amor de Deus. Então, assim, pessoal, vamos acordar. E a classe médica tem que combater isso, expor o Ministério da Saúde tem que fazer campanhas esclarecendo isso, porque nós vamos colocar em risco tudo que a gente ganhou de benefício na redução do tabagismo no país e o quanto isso impactou de forma positiva no Sistema Único de Saúde e o estrago que esse produto vai fazer no nosso país. Porque é diferente você ter um país que não adotou medida nenhuma e que acredita na política de redução de danos. Pega Japão, vários países da Europa, para eles tanto faz como tanto fez, nunca investiram numa política de cessação, de restrição de cessação para reduzir o tabagismo, como nós
no Brasil investimos, né? Nós somos medalha de ouro. E querem o que? Esculhambar a nossa ação? O que é isso? Para com isso. Então, assim, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, deve ser publicado sábado ou domingo, defendendo a RDC da Anvisa. A regulamentação é aqui no Brasil não queremos o produto, aqui no Brasil é proibido divulgar, comercializar como fala, esse produto e as pessoas usarem isso. Aqui nós não queremos isso, nós não queremos doença, a gente quer saúde, tá? Então, essas são as minhas conclusões e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Oi? Será que não foi nada que eu falei? Oi? Muito bem. Eu estava sentindo falta de você já, Sandra. Falei, será que caiu alguma coisa? Será que viram minha aula? Oi, não estou te ouvindo. Oi? Aí, agora sim, Sabrina me liberou. É a tecnologia nos dando susto. Aliás, todos ouviram e ouviram muito bem essa forma apaixonada, indignada, né? E motivacional, né, Jaqueline, que você trouxe esse tema para a gente, e que, obviamente, acho que não tem meias palavras para essa questão de fato, né? E, na verdade, eu não encontrei perguntas propriamente aqui, o que eu vi foram mais comentários, e achei extremamente importante você ter falado da relação com o Covid, né? Porque eu realmente perdi um priminho de 25 anos para a Covid, nessa pandemia, e o fator de risco dele era exatamente o fumar, o pote, né? E a família falava, não, ele não fuma, né? A família entende que ele não fuma, ele usa vape, né? E, infelizmente, ele não está mais entre nós para contar essa história. Também, enquanto as perguntas não vêm, Jaqueline, eu fiquei pensando aí de você explorar um pouquinho mais a questão de que muito tem se falado de que os dispositivos eletrônicos ainda vão mostrar os prejuízos e que isso seria a longo prazo, né? Será que você pode falar, reforçar talvez isso, que não é a longo prazo? Não, é curtíssimo prazo. Por exemplo, os dados cardiovasculares já mostram claramente isso, né? Então, você tem casos de infarto e AVC em pessoas mais jovens. Então, o que chama atenção é a precocidade da agressão. A inflamação que esse produto produz, essa fumaça, e principalmente dessas gerações como o Ju e os similares, é muito alta, né? Então, a gente mensura isso pela cotinina, como eu falei no teste da urina, onde o indivíduo usava uma quantidade de cigarros que eu esperaria um valor intermediário, faz lá o xixizinho lá, a cotinina dele está no máximo nível, né? E de um usuário que não usa o produto intensamente, tão frequentemente, ou, como é que eu diria, com uma concentração mais elevada até de nicotina. Ele estava numa concentração intermediária do produto dele. Então, assim, chama atenção, a lesão endotelial, ela existe, a lesão inflamatória está presente, e isso já é um fator de risco suficiente para você desencadear um evento cardiovascular agudo, sem você ter nenhum outro fator de risco. E a COVID é uma doença inflamatória, então, como você, infelizmente, é uma coisa horrorosa, perder um rapaz de 25 anos para isso, mas isso aconteceu no mundo inteiro, principalmente em países onde esse uso está mais acelerado, né? As evidências do impacto disso, a inflamação de gente entubada com 25 anos de idade, 30 anos, 18 anos, é um absurdo. Então, assim, não vai demorar para chegar. E nós, no Brasil, vamos estar de camarote assistindo o que o Japão está fazendo, o que a Europa está fazendo ao deixar esse produto entrar, e principalmente os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos sempre é um país que quem manda lá é o dinheiro. Então, eles, embora sejam excelentes no trato, na pesquisa, na investigação,
nas ações, muitas vezes eles são impedidos, não porque eles não querem, American Heart Association, American College, Sociedade Americana de Cardiologia, de Pneumologia, todos querem, com certeza não queriam esse produto liberado, mas as forças econômicas são de lá. E de lá que vai partir essas evidências, como já está surgindo aqui em relação à doença cardiovascular. Então, a gente quer assistir. A gente só quer assistir. A gente não quer participar desses números. Com certeza. A Renata Azevedo, que é vice-presidente da ABAD, agradece pela apresentação, que foi rica, e ela pediu se você poderia comentar mais um pouquinho sobre esse dano já descrito em jovens usuários. Eu acho que é um pouco o que você já falou, mas se tem alguma outra coisa a complementar aí. Então, o que acontece? A incidência de infarto e AVC cada vez mais se relacionam com usuários do produto. Como os usuários do produto são jovens, você está tendo mais precocemente algo que você esperaria num usuário de cigarro convencional. Geralmente, a doença cardiovascular ela vai aparecer a partir dos 40 anos, né? 40, 50 anos é o grande pico de incidência. E hoje você já tem casos nessa população mais jovem, porque são usuários, inclusive usuários exclusivos do produto. Então, a massa crítica de eventos, ela é crescente. Então, tanto nos Estados Unidos, quando você pega essa curva de mortalidade, não é porque a mortalidade cardiovascular em geral não cresceu, ela só aumentou nos últimos 10 anos na faixa etária que são os indivíduos abaixo de 40 anos. E quando você vai procurar fatores associados, o que aparece nesse mesmo grupo é um aumento expressivo do consumo de cigarro eletrônico. Então, essas associações cada vez serão mais frequentes e a literatura vai cada vez mais pontuar e mostrar isso. Algum dado sobre gestante, usuária de dispositivos eletrônicos? Não, eu particularmente não pesquisei isso, talvez os meus colegas aqui possam contribuir. Em gestante, realmente, eu não pesquisei. Certo. E a última pergunta, então, para a gente ir para o próximo, veio, acho que de uma colega que trabalha na atenção básica, a Silene Nunes da Silva Fontanelli, e ela quer saber se existe algum exame que a gente poderia solicitar lá na atenção básica para avaliar esses danos, né? Então, o que, assim, na atenção básica, acho difícil. O que a gente pode propor, assim, e tem à disposição, principalmente nos centros de pesquisa, a avaliação, cada vez, como a gente tem um número crítico hoje de usuários, eu tentei fazer pesquisa com o cigarro eletrônico várias vezes aqui, eu não consegui, mas agora a gente tem uma massa crítica de usuários bastante interessante, então cada vez mais vai ficar fácil os grandes centros pegarem essa população, como a gente fez aqui com a Janete, né, a pesquisa com a saúde bucal dos usuários desses produtos, pode ser feita em relação à saúde cardiovascular, dano pulmonar, então cada vez vai ficar mais fácil pesquisar. Agora, chama atenção, um bom marcador para você ter ideia de consumo é usar dados que mensurem a cotinina ou a nicotina na ponta do dedo, para você avaliar a intensidade dessa exposição. É isso mesmo que a Janete Dias Almeida está perguntando, se é viável usar o NarcoCheck para pessoas que usam os dispositivos eletrônicos para evidenciar os danos. Assim, evidenciar dano propriamente não, mas evidenciar o consumo e a intensidade da exposição à nicotina, porque o grande vilão desse dispositivo, me parece isso muito claro, e na medida que isso foi se aperfeiçoando, fora as outras substâncias que estão presentes, a própria nicotina, ela é um elemento de dano cardiovascular. A nicotina não causa só dependência, não. Ela é lesiva ao sistema cardiovascular, porque tem propriedades inflamatórias, sim, ela desencadeia a ação do sistema simpático, provocando descarga de catecolaminas, aumentando a pressão arterial e a frequência cardíaca, é arritmogênica, e quanto maior a concentração do produto, mais agressão ao sistema cardiovascular. E como esse produto é inalado em micropartículas, essas micropartículas muito pequenininhas, ao cair na corrente sanguínea, são inflamatórias, né? Detectam, o organismo quer se defender disso, é um invasor, né? Então, deflagra uma resposta inflamatória importante. Então, estudar esse produto vai ser mais fácil, e a gente, como eu falei, a ideia é você mensurar a exposição através de dados de nicotina. Acho que vai ser um bom caminho, porque são tantos produtos, são tantas possibilidades, que você vai ter que quantificar o usuário leve, moderado, intenso, e através de coisas objetivas como essa, né?
Perfeito. Então, obrigada, Jaqueline. Vamos se despedir de você. Pode seguir nos acompanhando. Obrigada.